E aí galera, salve, salve, tudo bem com vocês? Vamos lá, fechando a genética com cromossomos sexuais. Na verdade, até agora o que nós havíamos visto eram cromossomos autossômicos. O que significa isso? São cromossomos que são comuns a homens e mulheres. A partir do momento que a gente entra em cromossomos sexuais, a gente começa então a falar de genes que estão localizados nestes cromossomos. Bom, antes da gente começar de fato a falar desses genes, vamos prestar atenção em algumas coisinhas importantes. Quem são os cromossomos sexuais? Em mamíferos, esses cromossomos são os cromossomos conhecidos como XY. Detalhe, o homem é heterogamético, o que quer dizer que ele é XY. Por que é heterogamético? Porque ele forma espermatozoides X e espermatozoides Y. Hétero, diferente. E a mulher é o sexo homogamético, lembrando, fêmeas de mamífero. Por que homogamético? Ou forma óvulo X, ou forma óvulo X. Pensando nisso, você consegue entender quem é o responsável pela determinação do sexo em mamíferos. Somos os homens. Porque conforme o espermatozoide que fecunde o óvulo, você tem o sexo. Lembre-se que a mulher sempre terá óvulos X. E o homem é que tem 50% dos espermatozoides Y e 50% dos espermatozoides X. Por esse motivo, o 50% é que toda vez que o problema pede o sexo, você deve multiplicar por 1/2. Por quê? Metade menino, metade menino. Já no caso das aves, a gente tem uma inversão. Quem é o sexo heterogamético? São as fêmeas. E os machos, ZZ, são ou formariam o sexo homogamético. Preste atenção nisso. Alguns vestibulares, para sair do básico da hemofilia e do daltonismo, acabam por trazer heranças ligadas ao sexo de aves. E aí você tem que ficar atento. Existe uma inversão no jeito de fazer. Por quê? Porque as aves formam sexo heterogamético e homogamético, ao contrário do nosso caso. Tudo bem? Bom, visto isso, a gente já pode cair na primeira situação super clássica, que é a questão da hemofilia. No que consiste a hemofilia? A ausência do fator 8 de coagulação. Logo, por consequência, o que é hemofilia? É um retardo no tempo de coagulação sanguínea. Um corte simples, diário, do dia a dia, pode, dependendo da situação, vir a levar o indivíduo a uma hemorragia muito grande e, obviamente, podendo levar à morte. Tudo bem? O importante é destacar que a hemofilia é uma herança recessiva. Professor, e por um acaso, herança ligada ao sexo é sempre recessiva? Não, ela pode ser dominante também. O problema vai te dizer isso. Os dois casos clássicos, hemofilia, daltonismo e também o caso da adrenoleucodistrofia, a famosa doença do Lorenzo, são todas heranças recessivas, são as mais comuns, mas tem que ficar atento ao enunciado. Está em X, olha só que interessante, ele está no cromossomo dito feminino, mas aparece com mais frequência nos homens. E por que aparece com mais frequência nos homens? Exatamente porque os homens contêm apenas um X. A mulher, ela tem 2X. Lembrando que a herança é recessiva, para uma mulher apresentar esta herança, ela deve ter os 2 genes recessivos, diferente do homem que basta ter apenas um gene recessivo. Pensando nisso, a gente criou a tabelinha de fenótipos e genótipos. Fenótipo, aparência. Genótipo, informação genética. Homem normal, homem doente ou hemofílico. Mulher normal, mulher doente, hemofílica. Olha só, o homem normal, XHzão, porque o H, que é o gene da hemofilia, está associado a X. Y. Homem doente, XHzinho, Y. Mulher normal, XHzão, XHzão, ou XHzão, XHzinho. Percebam que esta mulher
ela é portadora do gene da hemofilia, mas não apresenta hemofilia. Isso não acontece com os homens. E a mulher doente, que sim, existe mulher hemofílica, ela é XHzinho, XHzinho. Professor, eu ouvi dizer que não existem mulheres hemofílicas porque elas morrem na primeira menstruação. Isso é uma grande mentira. Mulheres hemofílicas, inclusive, podem engravidar, ter filhos, é claro, cheio de cuidados, etc., mas é bem possível. Tá? O que acontece? Por que não se tem com tanta frequência? Porque é mais difícil acontecer a formação de uma mulher hemofílica porque você precisa dos 2 genes da hemofilia. Tudo bem? Outra dica fundamental naquilo que vocês estão vendo, nós já vamos aplicar isso aqui. Outra dica fundamental, os homens vão funcionar sempre como verdadeiros coringas. Por quê? Fácil. Porque os homens sempre terão o genótipo associado ao fenótipo. Por exemplo, eu sou homem e não sou hemofílico. Obrigatoriamente eu sou o quê? Normal, XHzão Y. Agora você, mulher que está me assistindo, que é normal, você não sabe se é XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. E se você for portadora, sim, você tem uma grande possibilidade de vir a ter um filho homem hemofílico. Beleza? Nós já vamos colocar em prática as contas que vocês estão vendo aqui. Eu vou passar para o quadro do lado para explicar o daltonismo e na sequência eu vou mostrar o caso super mega clássico de vestibular para esses assuntos. Tanto faz hemofilia como o daltonismo, porque o vestibular ele até diferencia na parte teórica, mas nas contas a forma de resolver é a mesma. Beleza? Não sai daí que eu vou para o outro quadro e emendar os vídeos para vocês. Fui!